recebi a seguinte pergunta no Instagram. Paula, meu filho tem TDAH com a predominância na hiperatividade. Quando ele for adulto, isso pode melhorar? Ele pode ter um TDAH sem essa predominância? Vou explicar para vocês um pouquinho sobre os tipos e essas mudanças nos sintomas ao longo da vida. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. Primeiro, antes de eu responder essa pergunta, eu preciso ressaltar que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele tem alguns subtipos. Eu já até gravei um vídeo para falar dos subtipos, mas eu vou aqui ressaltar, vou voltar nessa questão brevemente. Temos o subtipo desatento, ou seja, TDAH predominantemente desatento, onde a desatenção é o sintoma principal e é a característica que mais traz prejuízos para a criança. Tem o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, algumas pessoas dizem subtipo hiperativo e impulsivo, onde a hiperatividade e a impulsividade são exageradas e são as responsáveis pelos grandes prejuízos que a criança apresenta. E tem também o TDAH do tipo combinado, ou seja, TDAH com a predominância na desatenção, na hiperatividade e na impulsividade. E, obviamente, esse tipo de TDAH, o TDAH combinado, é o TDAH que traz mais prejuízos, porque tem a desatenção funcionando de uma forma muito exagerada, a impulsividade funcionando de uma forma muito exagerada e a hiperatividade funcionando de uma forma muito exagerada, e essa combinação, esse trio, causa muitos prejuízos na vida da criança. Então, dito tudo isso, né, falando um pouquinho, já que eu falei um pouquinho dos tipos de TDAH, agora eu vou falar como esses sintomas eles vão aparecer ao longo da vida. Quando a gente vê uma criança desatenta, a gente vê uma criança que vive no mundo da lua, que perde muitas coisas, que não consegue prestar atenção em regras, que não consegue prestar atenção em orientações, então você tem que falar 1000 vezes a mesma coisa. A criança, na sala de aula, ela se distrai facilmente, a borboletinha passou, ela tá ali olhando a borboletinha, e aí a professora chama a atenção dela, e ela tá prestando atenção no lápis e no coleguinha, e um pouco no que a professora tá dizendo, enfim, é uma criança que oscila muito, e tem muita dificuldade de focar, de se concentrar. O sintoma da desatenção, ele não muda muito ao longo da vida. A criança é distraída, vive no mundo da lua, e ela vai ser um adolescente distraído que vive no mundo da lua e vai ser um adulto distraído que vive no mundo da lua. É uma criança que perde muitas coisas, mas quando ela é criança ela vai perder o quê? Ela vai perder a agenda, ela vai esquecer o material, mas ela se torna um adolescente que perde outras coisas, que perde o celular, que perde horário, esquece datas, esquece compromissos e vai se tornar um adulto que também perde chave do carro, perde carteira, perde celular, esquece reunião de trabalho. Mas é uma pessoa esquecida, mas o padrão de comportamento é o mesmo, certo? Porque ela vai esquecendo, ela se distrai facilmente. Já a hiperatividade e a impulsividade, ela se manifesta de uma forma diferente ao longo da vida. As crianças que são hiperativas, você já vê com uma certa distância, você já conhece, você sabe, porque a hiperatividade se apresenta, ela denuncia a criança. Você vê de longe, meu Deus, aquela criança é muito agitada. Você pode até não conhecer profundamente a criança, mas você conhece a hiperatividade da criança e a impulsividade da criança, porque são crianças que agem sem pensar, são crianças que se comportam de uma maneira mais agressiva, são crianças que falam demais, são crianças que interrompem conversas, são crianças que têm comportamentos inconvenientes. Mas não são, essas crianças, elas não necessariamente, elas vão se tornar adolescentes que não param quietos, adolescentes que são agressivos, adolescentes que interrompem conversas, não necessariamente. E por quê? Porque
o sintoma, a hiperatividade e a impulsividade, ela muda no decorrer da vida. Então, na adolescência, esse adolescente que foi uma criança hiperativa e impulsiva, ele pode vir a se tornar um adolescente com uma hiperatividade mais focada assim no pensamento, uma hiperatividade mental. A criança, ela tem uma hiperatividade motora, então ela tem uma necessidade de se mexer. Porque se mexendo, ela consegue se organizar. Quando ela se mexe, ela consegue estruturar mais o cérebro. O adolescente não, ele não tem essa necessidade de ficar se mexendo o tempo todo. Às vezes ele tem uma necessidade de ficar mexendo no cabelo, de ficar mexendo a perna, de ficar mexendo em alguma coisa, sei lá, com algumas manias. Mas a hiperatividade, ela é mais mental. Então é o pensamento que não para, é a vontade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma delas. No adulto, a mesma coisa, é uma hiperatividade mais mental. Às vezes, o adolescente e o adulto consegue focalizar essa hiperatividade em algumas atividades, então em algum esporte, em algumas situações que mobilizam adrenalina, enfim. É possível também você canalizar essa hiperatividade em algumas atividades cotidianas, e isso é legal, acaba ajudando, tá? Fato é que a criança que tem TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, ela vai mudar o padrão dos sintomas. Então, ela não vai ser uma criança que vai subir, escalar a parede, escalar a cortina, mas ela pode vir a se tornar um adolescente, um adulto com uma hiperatividade mental. O que eu quero dizer com tudo isso? Já é sabido que TDAH não tem cura, TDAH tem tratamento. Como tratamento, os sintomas diminuem muito, consideravelmente, tá? Diminuem, e mais do que isso, a criança, o adolescente, o adulto consegue, eles conseguem, o paciente, né? A pessoa que tem o TDAH, ele consegue treinar os sintomas. Então, o TDAH, ele é absolutamente treinável. Aquela criança que vive no mundo da lua pode desenvolver estratégias para não viver mais no mundo da lua. Então, quais são as estratégias? Eu vivo no mundo da lua e eu sei que eu preciso me organizar melhor, porque senão eu perco as coisas. Porque senão eu esqueço compromissos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma agenda, eu vou anotar no meu celular, eu vou utilizar lembretes, eu vou utilizar bloco de notas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um checklist no começo do dia e no final do dia eu vou voltar nesse checklist para ver se eu consegui ticar todos os itens do meu checklist. Então, são estratégias que diminuem os prejuízos e você vai treinando o teu cérebro a burlar essa desatenção. A mesma coisa da hiperatividade e da impulsividade. Você pode treinar o seu cérebro a ser menos hiperativo e menos impulsivo. Isso é possível. Então, para deixar claro, TDAH não some, não desaparece ao longo da vida. Então, uma criança que tem o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, ela não vai... Os sintomas não vão desaparecer como uma mágica na adolescência ou na vida adulta. O que acontece é que o sintoma vai mudar, ele muda o padrão. E quanto mais você treina o seu TDAH, quanto mais você entende o TDAH, mais você consegue controlar esses sintomas. E esses sintomas ficam mais a menos, obviamente. Então, a criança que ela é muito hiperativa e muito impulsiva, ela pode sim ter uma diminuição dessa hiperatividade, dessa impulsividade na adolescência e na vida adulta, desde que ela faça o tratamento adequado. E obviamente que essa hiperatividade e essa impulsividade, ela vai se mostrar de uma forma muito diferente na vida adulta. Na criança, a hiperatividade ela é motora. Na vida adulta, no adulto, a hiperatividade ela é mais mental. TDAH não tem cura, tem tratamento, é possível treinar todas esses sintomas, é possível desenvolver recursos e desenvolver habilidades, estratégias para diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. Tudo depende do tratamento adequado, da informação correta, confiável. Por isso que eu bato sempre na tecla de que você deve sim se informar, você deve sim se tornar uma mãe científica, um pai científico,
colher todas as informações necessárias e todas as informações possíveis, porém, essas informações elas precisam ser confiáveis, elas precisam ser embasadas cientificamente. Não é conversa de comadre, viu? Como eu já falei em outros vídeos. O negócio aqui é sério, não é brincadeira não. Certo? Se essa informação te ajudou, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se você tem alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida a respeito dessas informações que eu trouxe aqui, comenta aqui embaixo também que eu vou te responder. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal para poder receber os novos vídeos que eu coloco aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.